Nessa meditação da Quaresma, eu vou trabalhar os dons espirituais do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios 12, versículo 8, porque e a cada versículo, vou pegar do 4, há pois diversidade de graça, mas um mesmo é o Espírito, e os ministérios são diversos, mas um mesmo é o Senhor, e as operações são diversas, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos, e a cada um é dada a manifestação do Espírito para utilidade comum, porque a um é dado pelo Espírito a linguagem da sabedoria. Então hoje nós vamos falar da sabedoria, esse dom espiritual da sabedoria. A sabedoria, alguns vão dizer que é o maior dom, e os dons do Espírito Santo eles estão totalmente ligados também às bem-aventuranças, aos pedidos do Pai Nosso, aos pedidos de Cristo na cruz, tudo vai se intercalando. Então a sabedoria é a capacidade de agir conforme a vontade de Deus em tudo. Então a pessoa sábia, ela não só ensina, mas ela também faz da maneira certa. Tem pessoas que sabem ensinar os outros, mas na sua vida não conseguem colocar em prática. Esse não é o verdadeiro sábio. A sabedoria como dom é algo que não é nem estudado. Então você encontra pessoas ali analfabetas, pessoas que às vezes não tiveram nem contato com as Sagradas Escrituras, mas tem um domínio espiritual de uma sabedoria que é algo infuso, algo divino, algo que só pode ser o próprio Deus que a revelou. Na história da igreja houve muitos. Você pega uma Inha Chica aqui do Brasil, você pega uma Santa Catarina de Sena, na Itália, mulheres que aconselhavam, Santa Catarina de Sena chega a aconselhar o próprio Papa. Da onde vinha tanta sabedoria, tanta visão espiritual, sobrenatural, o dom da sabedoria que a pessoa vê além. Então existe uma palavra na Bíblia que diz assim: Deus nada o faz sem antes revelar os seus profetas. Então nada que vai acontecendo nessa terra de calamidade, de ação de Deus, Deus não revela a essas mulheres e a esses homens sábios. Você pega os escritos dos padres do deserto, o tanto de sabedoria que contém nesses ditados, o domínio que eles tinham em aconselhar, em destrinchar sobre os dons, tanto que você vê que as pessoas elas saíam da cidade para ir procurar esses homens no deserto, para ter um contato com eles, para beber da doutrina que eles destilavam, da sabedoria contida nesses homens. Então hoje parece que vulgarizou muitos dons, A pessoa está em pecado mortal, a pessoa ainda está começando a caminhada, ela já tem vários dons e se torna um super-herói aí espiritualmente, e depois a gente vê quedas grotescas, porque ali era só palha, Era só barulho. Não que não havia o dom, mas que o dom não estava à altura da vida da pessoa. Deus ele dá o dom a quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Não existe uma regra de Deus trabalhar, porque ele é a regra de si mesmo. Ele é aquele que é. Mas a gente vê que banalizou demais os dons, a questão dos dons, a busca pelos dons. Então esse estudo dos dons espirituais são algo que a igreja trata depois de
de uma via purgativa, de uma via onde a pessoa ela vive uma purificação primeiro do pecado mortal e venial, depois de uma longa luta e de uma longa jornada para amar mais a Deus, ela vai saindo da via purgativa e entrando na via iluminativa, onde é iluminada, onde alguns dons começam a aparecer, para depois adentrar na via unitiva, que é a união plena com Deus. E aqui entra a sabedoria. Essa sabedoria dos doutores da igreja. Você pega um escrito, uma meditação bíblica de um Santo Agostinho, de um São Tomás de Aquino, do São João Crisóstomo. Você fala, como que os caras viram isso? Santo Agostinho, quando ele vê, por exemplo, aquela mulher que é pega em adultério e jogada aos pés de Cristo, e Jesus escreve na areia com o seu dedo, e aqueles homens eles começam a sair, não apedrejam aquela mulher. Santo Agostinho fala que Jesus escrevia ali o nome de cada um que estava ali. Por quê? Porque o nome daqueles homens seriam escritos na terra e não seriam escritos no céu. Como ele disse para os discípulos: alegrai-vos que os vossos nomes estejam escritos no céu. Então, você vê um negócio desse, da onde vem tanta sabedoria? Então é Deus que derrama e escolhe almas abertas e concebidas e destinadas desde toda a eternidade de carregar essa porção de sabedoria dentro da sua alma, que não é uma coisa natural. É uma coisa, a pessoa ela lida desde coisas simples até resoluções de problemas maiores a nível estadual, mundial, como um São Gregório Magno, como papas aí que lidaram São Pio X, que lidaram às vezes com guerras, que lidaram às vezes com heresias dentro da igreja. Uma sabedoria fora do normal. Então, nesse primeiro dia da nossa novena de Pentecostes, eu queria explanar um pouquinho, brevemente, sobre a sabedoria, e que Deus nos dê essa graça, desse fruto, desse dom espiritual, principalmente para nós. Em relação aos desafios, cada um tem um estado de vida, um desafio dentro do seu estado. O solteiro tem a sua realidade, o casado tem a sua realidade, o viúvo, o celibatário, o sacerdote, o religioso, aquele que o seu casamento foi destruído. Então hoje nós vivemos numa sociedade que está muito destruída. Quantos matrimônios já destruídos, onde a pessoa ela tem um desafio agora, sozinha ou sozinho, de viver os mandamentos de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de não ferir, de não pecar gravemente, de não perder a amizade com Deus. E é só o Espírito para nos dar força. É só o Espírito para nos guiar nessa jornada, neste caminho, nesse vale de lágrimas, que é a nossa vida, que é passageira. Hoje nós já estamos na sexta-feira, meu irmão, já estamos caminhando para mais um final de semana. Está passando muito rápido, com certeza os dias são abreviados. Esse é um dos grandes sinais dos finais dos tempos para nós. Os dias abreviados, passando muito rápido. Então não brinque com o seu chamado, não brinque com a sua vida. Não valorize aquilo que é supérfluo, valorize aquilo que não passa, aquilo que não passa.
é Deus e os seus mandamentos. Deus abençoe. Convide mais pessoas para estar conosco nessa novena de Pentecostes. Se você já é do nosso grupo aqui da meditação, você pode adicionar a pessoa. Agora tem um menino, Mateus, que está colocando toda a meditação que é feita aqui na internet. Ele coloca esse link do YouTube aqui, se inscreva nesse canal e partilhe com mais pessoas.